Muitos dos fenômenos que passaram a ser estudados no Ocidente já eram vivenciados há muito no Oriente. O famoso psiquiatra italiano Cesare Lombroso, 1835 a 1909, fundador da antropologia criminal, registra em seu livro Hipnotismo e Mediunidade. São todavia notórias, na China, as mesas girantes, das quais o Abade Vincot, missionário, escreve, no Universo, de 14 de abril de 1857, são aqui conhecidas, desde há muitos séculos, as mesas semoventes, que sabem também escrever, com ajuda, seja da pena, seja de um lápis que se lhes prende perpendicularmente a um dos pés. Lombroso registra também o uso das mesas girantes por lamas do Tibete, para interrogar espíritos, segundo o trecho de reportagem que retirou do jornal Des Debates, de maio de 1894, coloca-se no meio de um aposento uma mesa redonda, coberta de cinza ou areia. Ao teto é presa uma flecha que toca com a ponta a mesa. Os lamas, colocados em círculo, apoiam as mãos sobre o móvel. Aos poucos instantes, a mesa começa a mover-se e a flecha se agita e escreve nas cinzas respostas às perguntas formuladas. As respostas são francas, no idioma do país, e as letras pertencem ao alfabeto tibetano. Mais curioso ainda era outro uso que esses sacerdotes do budismo tibetano faziam das mesas girantes: descobrir objetos perdidos ou furtados. Zeus Wantuer recorda a experiência relatada em artigo do sábio Cherepanov publicado no jornal russo Shivanaja Petela, em 27 de abril de 1853, em que descreve episódio que o impressionou quando viajava, em 1831, pelo Tibete. Um lama colocou a mão em cima de uma mesinha quadrada e começou a ler um texto. Depois de meia hora, se levantou, com a mão ainda em cima da mesa, que acompanhou seu movimento, se erguendo também. Finalmente, a mesa se desgarrou da mão do lama e, levitando no ar, percorreu diversas direções e acabou por cair, indicando a direção principal onde deveria ser encontrado o objeto escondido. Cherepanov afirma que a mesa voou por cerca de 30 metros. Nada foi encontrado no trecho do campo onde caiu, inerte. Mas na direção apontada pela mesa, morava um camponês russo que, após observar o inusitado fenômeno, se suicidou. Realizadas buscas em sua casa, encontrou-se o que se procurava. Eu não acreditava no que os meus olhos viam, confessa o sábio, e a mim mesmo explicava este fato por alguma escamoteação que o lama empregava. Estava persuadido de que ele levava o móvel no ar por meio de um fio invisível aos olhos dos espectadores. Mas, após exame minucioso, não encontrei o menor traço de fraude. A mesa movente era de pinho e pesava cerca de libra e meia. O russo se diz convencido de que aquele fenômeno fora produzido pelas mesmas causas que hoje fazem mover as mesas, os chapéus, as chaves etc. Ele se referia à febre que assolava a Europa, vinda dos Estados Unidos. No livro Espiritismo, Faquirismo Ocidental, o pesquisador francês Paul Gibier, 1851 a 1900, fala da polêmica agitação provocada na América do Norte, em meados do século XIX, quando surgiu o fenômeno das mesas girantes, de 1850 a 1860. Só se falava disto em toda parte. As sociedades sábias examinavam, os clérigos discutiam, os homens de letras, os advogados, todo o mundo, em uma palavra, agitava-se injuriava-se. E assim como na América, a movimentação e levitação de objetos variados, principalmente de mesas de madeira, algumas extremamente pesadas, viraram mania na Europa dos anos 1850. Wantuil fez um belo levantamento sobre essa realidade em arquivos de jornais e revistas da época, além de livros de autores que escreveram sobre o fenômeno. Parecia que não se falava de outra coisa em salões da ascendente burguesia europeia. Para descrever as experiências que,
mas por diversão, eram promovidas em vários países, como a Alemanha, Espanha, França e Portugal. A imprensa usava nomes como febre e epidemia. Artigos e charges em jornais davam conta dessa nova mania importada da América do Norte. Uma verdadeira invasão, como alguns definiam. É preciso, porém, quantificar melhor esse estado febril. Como jornalista, vivenciei um vício presente nas redações da grande imprensa ao se buscar o insólito de forma apressada. Sem tempo para maiores apurações, muitas vezes sem apoio de qualquer dado estatístico, um hábil repórter, querendo aparecer, podia transformar um pequeno fato em algo bem maior. No tempo das mesas girantes, então, não seria temerário fazer generalizações do tipo uma febre que tomou conta da Europa. Afinal, essa epidemia teria atingido a grande maioria de seus moradores, de suas famílias. Provável que não. Mas se existiam notícias constantes sobre esses fenômenos, parece razoável admitir que tenham realmente alcançado boa repercussão. Pelo menos entre famílias mais abastadas e bem posicionadas socialmente, certamente o principal meio em que articulistas e jornalistas de então garimpavam suas notícias. E essas notícias davam conta de uma invasão que começara oficialmente pelo norte da Escócia, no final de 1852, quando ali desembarcaram alguns médiuns americanos. Com eles vinha o moderno espiritualismo. Os fenômenos, principalmente as manifestações com as mesas girantes, espalharam-se pela Escócia, ganharam Londres e em menos de um ano se generalizaram por quase toda a Inglaterra, escreve Zeus Wantwil. As notícias da Europa acabaram repercutindo em outras partes do mundo. No Brasil, Wantwil localizou o que seria a primeira matéria sobre o assunto, em exemplar de 14 de junho de 1853 do Centenário Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, em que o seu correspondente em Berlim registra: não há neste momento uma reunião na Alemanha na qual não se fale da nova importação americana, timor vintabile, e não se experimente mais de uma vez o fenômeno. Menos de um mês depois, em 11 de julho, o Diário de Pernambuco transcreveria longo artigo com o título As Danças das Mesas, originalmente publicado no jornal Correio do Basrim, em que o autor discorre sobre experiências realizadas em várias cidades alemãs e austríacas, como Berlim, Heidelberg e Viena. Sem deixar de frisar que alguns dos jornais mais sérios do seu tempo, como as Gazetas de Leipzig e de Colônia, descreviam os fenômenos como verdades inegáveis. 2 dias depois, o mesmo jornal brasileiro publicaria artigo de importante médico que havia realizado em sua casa, no Recife, com a presença de ilustres membros da alta sociedade pernambucana, experiência com um prato, um chapéu e uma mesa de 3 pés. Sua explicação para a causa do fenômeno, porém, era a de que tinha a ver com o magnetismo animal, uma poderosa força magnética produzida pelo corpo humano. Mas independentemente do que seriam as causas para tais fenômenos, o fato é que se espalharam por vários países, convencendo pessoas das mais variadas procedências. No Brasil, após pesquisas em vários jornais da época, Wantwil chegou a comparar o fenômeno à atração que os discos voadores teriam no país a partir da segunda metade do século XX. Ao lançar o seu livro, em 1958, o autor devia estar sob o impacto do clima no país após o cineasta americano Orson Welles ter provocado pânico nos Estados Unidos, em 1938, ao fantasiar, numa transmissão radiofônica, que marcianos estavam invadindo a Terra. A novidade das mesas girantes rapidamente se espalhou por outras cidades importantes do Brasil, e em pouco tempo não havia ninguém que não tivesse conhecimento, pelo menos de ouvido, do estranho fenômeno giratório. Eram as tais mesas tão populares naquela época quanto são hoje os enigmáticos discos voadores. Na França, jornais do início de 1853 já registravam uma epidemia importada da Alemanha, que por sua vez a tinha recebido pelos seus portos do norte,
onde chegavam navios dos Estados Unidos. O prestigiado jornal parisiense L'Illustration dedicava artigos e charges ao assunto. Em maio daquele ano, o fenômeno estava tão presente entre franceses que um dos mais importantes representantes da teologia e da filosofia católicas do século XIX, o reverenciado padre Ventura de Raulica, declarou que, a despeito de suas aparências de puerilidade, tratava-se de um maior acontecimento do século. Também bastante impressionado pelo fenômeno, um importante mágico da época, Jean-Eugène Robert Houdin, assinalou: apesar de minha firme resolução de jamais intervir em discussões estranhas à minha arte, devo entretanto confessar, e mesmo afirmar, que o maior número desses fatos, praticados em tal escala, e em circunstâncias tão ingratas, desafia inteiramente todos os recursos daquela mesma arte. Alguns fenômenos eram para impactar qualquer um, até mesmo profissionais acostumados com truques de ilusionismo. Foi o caso, entre inúmeros exemplos, de episódio narrado pelo musicógrafo e compositor francês Auguste Gatti, em artigo publicado, em 26 de junho de 1853, no La Patrie. Em reunião com cerca de 20 pessoas, ele ficou estupefato ao testemunhar inusitada e violenta luta de pés entre uma mesa e uma mesinha de pé de galo. No entanto, mesmo diante de experiências tão fortes assim, parte da imprensa ridicularizava muitas delas. É verdade que os jornalistas da época não faziam mais do que refletir o ambiente reinante. Havia muita frivolidade em relação ao tema, favorecida pelo tipo de uso que em geral se fazia dessa fenomenologia, utilizando-a mais para diversão de amigos e conhecidos em chás e em outros encontros mundanos. A maioria fazia perguntas fúteis, como se ia ganhar muito dinheiro ou arrumar um belo emprego, ou pedia para a mesa demonstrar algum fenômeno, como dar pulinhos de um lado para o outro. Esse clima de oba-oba, festivo, era possível pela maior facilidade de se produzirem esses efeitos físicos em vários lugares, ao contrário, por exemplo, das sessões para materializações de espíritos. No caso das mesas, em sua maioria redondas, as pessoas costumavam se sentar lado a lado, para fazer uma corrente, com as mãos pousadas sobre o tampo e, muitas vezes, apenas se tocando com as pontas dos dedos mindinhos. Com a concentração dos pensamentos, a cadeia energética formada, com a contribuição fundamental de um ou outro médium, mesmo que desconhecendo seus dotes sensitivos, era capaz de dar vida a objetos em ambientes os mais corriqueiros possíveis. Uma das grandes discussões de então girava em torno das causas dos fenômenos. Num ambiente cultural em que o pensamento científico racionalista ganhava força, em contraponto à esgotada visão religiosa que tivera seu auge na Idade Média, muitos defendiam as teses do magnetismo animal. As mesas e os outros objetos seriam assim movidos por forças e fluidos invisíveis emanados do corpo humano, da mente de sensitivos. Para outros, porém, a causa espiritual parecia mais lógica, já que os objetos moventes apresentavam uma qualidade ímpar, pareciam ter vontade própria. A verdade é que logo, como em outros países, o Antuil assinala que a novidade mostrou na França outra faceta assombrosa. As mesas, além de girarem, também falavam. E até se elevavam e se mantinham suspensas no ar, sem qualquer meio de sustentação. Algumas mesas girantes transmitiam tantas comunicações que seria mais apropriado chamá-las de mesas falantes. A imprensa, que de vez em quando publicava anedotas e charges sobre o assunto, não deixava por menos. Nada mais ilustrativo desse clima de crítica irônica do que uma engraçada charge estampada pelo L'Illustration, em julho de 1854, em que uma mesa de 3 pés faz pose para um anúncio de pedido de emprego que diz assim: jovem mesa, de exterior simpático, que fala várias línguas e conhece um pouco de aritmética e muitas histórias, pede um lugar de intendente de finanças.
a fala, a mensagem, e não apenas o movimento. Brincadeiras à parte, esse era um diferencial importante, que passaria a atrair a atenção daqueles mais espiritualizados e com sentido lógico aguçado. Existiam mensagens profundas demais e contendo informações desconhecidas que não poderiam sair da mente de qualquer um dos presentes, fossem médiums ou não. Além disso, eram experiências por demais impactantes e testemunhadas por várias pessoas influentes da época. Mesas falando. Mesas brigando entre si. Difícil de acreditar? E o que dizer de mesas que não só transmitiam mensagens, batendo seus pés no chão, mas também ditavam notas de melodias e de ritmos musicais, uma pancada para dó, duas para ré, três para mi e assim por diante. Coisa de doido varrido? Impossível. Inacreditável. Assim não pensava o famoso compositor alemão Robert Schumann, 1810 a 1856, que em 1853 se apaixonou por esse tipo de experimentação. É bem verdade que ele terminaria seus dias numa clínica para pessoas com problemas mentais. Sensível, possuindo equilíbrio emocional precário, quem sabe essa sua aproximação com as mesas girantes não tenha mesmo contribuído para alimentar as vozes que o davam como louco, piorando seu estado. Não teria sido o primeiro sensitivo a sucumbir ao ceticismo preconceituoso. Zeus Wantuil localizou, em Biografia do Músico, uma emocionante carta que escreveu para um amigo, em 25 de abril de 1853, dando conta daquela força maravilhosa. Schumann, que teria dotes mediúnicos, afirma que perguntou para uma mesa qual era o ritmo dos primeiros compassos de uma sinfonia em dó menor que havia composto. Ela hesitou mais tempo que de hábito, antes de responder, acabando por me dar o ritmo, porém demasiadamente lento. Quando lhe disse, mas o movimento é mais rápido, cara mesa, ela se apressou em me bater o compasso verdadeiro. Também lhe pedi se dignasse indicar-me o número em que eu pensava. Estávamos como que envolvidos de milagres. Abraham Lincoln e Victor Hugo. Na medida em que aprofundava minhas pesquisas sobre a fenomenologia espiritual, volta e meia me deparava com nomes de pessoas famosas que jamais poderia supor que tivessem se interessado pelo tema. Somente uma cultura impregnada por uma visão cartesiana e materialista poderia justificar o véu que encobriu, para o grande público, a força que esse tipo de experiências teve na vida de personalidades ímpares da história mundial como Abraham Lincoln, 1809 a 1865, e Victor Hugo, 1802 a 1885. Um dos maiores ícones literários da França e do mundo, o escritor Victor Hugo se envolveu profundamente com mesas girantes em meados da década de 50 do século XIX. Além disso, apresentava dotes mediúnicos, como a capacidade de ver fantasmas invisíveis para a maioria, e abraçou teses caras ao espiritismo. Outro que na mesma época demonstrava sensibilidade mediúnica foi o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que sonhou inclusive com o próprio velório, 2 semanas antes de ser assassinado por um ator sulista deslocado, inconformado com a abolição da escravatura e com a vitória dos Estados do Norte na Guerra da Secessão. Mas por que esse lapso, esse apagar da memória de uma época? Para mim, como jornalista, isso não é propriamente surpreendente. Conheço bem esse processo lento e, na maior parte, inconsciente de esquecimento social. Episódios contrários ao senso comum podem até ser divulgados pela mídia, aqui e ali, em geral de forma folclórica, mas acabam abandonados nas entrelinhas da história, vitimados pelo filtro da cultura dominante. Em cada momento, padrões de notícias, de livros, de sistema educacional se tornam um pensamento hegemônico por sua reprodução constante, nada mais tendo valor. Mas, afinal, o que motivaria esse comportamento de se negarem as provas da vida espiritual?
Existe um componente inconsciente que no meu entendimento pesa bastante para esse preconceito, se não for mesmo sua força motriz principal. O medo atroz da morte, que foi exacerbado no ser humano com o desenvolvimento científico do século XIX, que contestou violentamente o discurso religioso e impulsionou um materialismo sem limites. O problema é que as pessoas materialistas costumam fugir da ideia da morte como o diabo da cruz. O medo instintivo e atávico da morte rompe nelas de uma maneira especialmente aterrorizante. No dia a dia, elas rejeitam, às vezes veemente e raivosamente, discussões mais aprofundadas sobre a espiritualidade, pois estariam invariavelmente tocando no tema morte, mito maior, provocador de angústias e ansiedades lancinantes. Não é à toa que a sociedade materialista, e cientificista, é consumista por excelência. Como se o ato de comprar produtos e serviços, e também pessoas a cada esquina, pudesse deter a marcha inexorável do tempo. É como se a eternidade da matéria se realizasse no fetiche da posse do objeto sempre novo e diferenciado, e no sentimento inebriante do poder desmedido, de controle familiar e social sobre o próximo. Por trás desse fetiche, alimentá-lo, se encontra o desejo, mola mestra das ações humanas, e seu corolário, a paixão. A paixão despertada pela novidade nos dá a sensação inebriante da imortalidade. Quando nos sentimos apaixonados, sem maiores reflexões, por um novo objeto, por uma nova mulher, por um novo homem, por um cargo de poder, por uma nova situação de vida, acreditamos, quanto à ilusão, que a vida material é eterna. E nesse caldo cultural, que fermentou o consumismo que tomou conta do planeta a partir de meados do século XX, a faceta espiritualista de Hugo de Lincoln acabaria varrida para debaixo do tapete. Até hoje, a figura do presidente Lincoln é reverenciada nos Estados Unidos. Filho de um modesto carpinteiro e formado em advocacia, chegou a presidente num momento crucial do país, quando explodiu a guerra que o dividiu em dois. Corajosamente, em meio ao conflito, assinou a libertação dos escravos em 1863, em um ato de cessão que seria confirmado em 1865, pouco antes do final da guerra, quando Lincoln conseguiu a aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso americano que acabou com a escravidão. No entanto, dentre inúmeros episódios marcantes de sua vida, foram relegadas pela história oficial suas experiências com fenômenos de efeitos físicos, como a levitação de pianos, e até sessões de incorporação de espíritos das quais participava, inclusive na Casa Branca. Mas Lincoln não só costumava ouvir espíritos incorporados em médiuns, como, num momento fundamental do seu período presidencial, foi aconselhado pela espiritualidade sobre iniciativas que deveria tomar em relação à guerra civil e sobre a importância de resistir às fortes pressões contrárias e não postergar a abolição da escravidão, mesmo com o país dilacerado pelo conflito. Fatos inusitados como esses foram reunidos em interessante pesquisa do brasileiro Wallace Leal V. Rodrigues, que, ao publicar o livro Sessões Espíritas na Casa Branca, inclui texto da médium norte-americana Nettie Coburn Maynard, que fez amizade com Lincoln, e um depoimento raro do coronel do exército Simon P. Casey, que também conheceu o presidente. Mas Rodrigues foi mais longe, coletou documentos, livros e jornais esquecidos pelo tempo, completando sua obra com outras histórias curiosas envolvendo presidentes como Franklin Roosevelt. Histórias que dão conta de que até mesmo a Casa Branca é povoada por aparições de fantasmas, inclusive do próprio Lincoln. Um dos poucos episódios, se não o único, relacionados a essa faceta espiritual de Lincoln que a cultura oficial deixou passar para a posteridade foi o sonho premonitório que teve 2 semanas antes de morrer. Quem contou o mais aterrador incidente na vida de Lincoln foi o seu advogado e amigo Adil Lamont, que testemunhou, e anotou em seguida,
A conversa que o presidente teve na Casa Branca com a mulher, Marie Todd, relatando um sonho que o deixara obcecado. Há uns 10 dias, recolhi-me muito tarde. Eu tinha ficado acordado esperando por mensagens do front. Pouco tempo depois de deitar, caí em sonolência, pois estava fatigado, e, em breve, comecei a sonhar. Parecia haver, à minha volta, um silêncio de morte. Subitamente, ouvi soluços convulsivos, como se muitas pessoas estivessem chorando. Julguei ter deixado a cama e que vagueava pelo andar inferior. Aí o silêncio foi quebrado por doloridos soluços, embora as pessoas que assim se lamentavam estivessem invisíveis. Andei de sala em sala. Não havia, à vista, qualquer pessoa viva, mas, por onde quer que passasse, esperavam os mesmos lamentos de dor. Eu vi uma luz em todos os quartos, e cada objeto me era familiar. Onde estavam, contudo, aquelas pessoas que assim se lamentavam como se seus corações estivessem dilacerados? Sentia-me, em verdade, confuso e alarmado. O que significaria tudo aquilo? Decidido a descobrir a causa do mistério tão chocante, continuei até chegar à sala leste, onde entrei. Ali me esperava uma surpresa macabra. Diante de mim, erguia-se um catafalco, no qual repousava um cadáver envolto em vestes fúnebres. Em volta perfilavam-se soldados, fazendo guarda, e uma enorme multidão contemplando lamentosamente o corpo cuja face estava coberta. Outros soluçavam piedosamente. Quem morreu na Casa Branca? Perguntei a um dos soldados. O presidente, foi a resposta. Ele foi assassinado. Da multidão veio, então, uma explosão ruidosa de dor, que me despertou do sonho. Não dormi mais naquela noite, e, apesar de ter sido apenas um sonho, me sinto estranhamente incomodado por ele desde então. Dias depois de relatar para a mulher o que se comprovaria ser uma visão premonitória, Lincoln foi baleado num teatro em Washington D.C. e acabou velado como havia sonhado. Seu corpo foi exposto na sala leste da Casa Branca, com uma guarda de soldados à volta. Segundo Wallace Rodrigues, Lincoln já participava de reuniões mediúnicas desde 1850, recebendo mensagens do astral. Mesma época em que do outro lado do Atlântico, em 1853, Victor Hugo era iniciado por uma amiga nas experiências com mesas girantes. Após sua posse como presidente dos Estados Unidos, em 1861, Lincoln não só seria visto em sessões espirituais em residências de pessoas influentes da alta sociedade da capital americana, como na própria Casa Branca. Tornando-se amiga do presidente, a quem ele passou a recorrer quando desejava ouvir mensagens mediúnicas, inclusive para receber conselhos sobre a guerra. A médium Nettie Maynard, que costumava incorporar espíritos, relembra a primeira vez que, trêmula, tropeçando nos tapetes, entrou no salão vermelho da Casa Branca, para uma reunião social numa noite de dezembro de 1862. Enquanto os convidados esperavam Lincoln, uma médium de efeitos físicos muito conhecida pela alta sociedade de Washington, Belle Miller, começou a tocar um piano de cauda num canto do salão. De repente, pareceu a todos que um mestre havia tomado conta de suas mãos. A melodia esfuziante, esplendidamente executada, ergueu-se irreprimível como a onda de um mar sonoro e silenciou-nos a todos, relembra Nettie. Logo em seguida, toda a parte posterior do piano ergueu-se do tapete. Em breve, em um surpreendente movimento, pôs-se a marcar, com rigorosa precisão, o ritmo da marcha executada. Por alguns minutos estivemos mudos, em suspenso, mas, repentinamente, a música estacou. Em um só movimento voltamo-nos para a porta de entrada. O Sr. Lincoln estava de pé, silencioso, parado ali. Não seria a primeira vez que o presidente veria um pesado piano levitar. O coronel Simon Case conta que na noite que conheceu Lincoln,
No encontro na casa dos pais de Bailey Miller, no elegante bairro de Georgetown, a médium Nettie entrou em transe e um espírito falou com o presidente por 1 hora sobre a guerra civil. Depois que Nettie saiu do transe, Bailey começou a tocar um piano e, assim como na Casa Branca, a cauda do instrumento ergueu-se e começou a marcar o compasso da música, em suaves pancadas no assoalho. O coronel não resistiu e então pediu à sensitiva se poderia testar o movimento do piano. Ela concordou, convidando quem quisesse a sentar no piano. O juiz Vachels, 2 soldados que acompanhavam o presidente e eu nos assentamos em diversas partes do grande piano. A médium recomeçou a tocar. O instrumento ergueu-se, apesar de toda aquela sobrecarga, até que, por fim, estava 4 polegadas além do assoalho. E, insolentemente, pôs-se a se movimentar ao compasso de valsa. Saltamos de cima dele quando recomeçou a marcar o ritmo da música. Prosseguiu, deliberada e inteligentemente nesse propósito, até que a execução terminou, descreve o coronel. Parece que o presidente gostou da brincadeira. 2 noites depois, em 5 de fevereiro de 1863, estava com a mulher de volta à casa de Georgetown. Desta vez, ele mesmo pulou em cima do piano que levitava, conforme narrativa da médium Nettie. Enquanto Bailey tocava, seu pai, Laurie, sugeriu que, como um teste adicional imposto ao poder desconhecido que movia o piano, sua filha colocasse apenas a mão sobre o instrumento e se mantivesse de pé, distanciada dele a toda a distância que seu braço permitisse. Lincoln resolveu também colocar sua mão por baixo do piano. Por sua vez, a médium apoiou sua mão livre por cima da do presidente, para demonstrar que não fazia qualquer força ou pressão misteriosa. Nessa posição o piano subiu e desceu uma porção de vezes, de acordo com a vontade que o comandava. Atendendo a um desejo do Sr. Laurie, o presidente mudou de posição, passando para o outro lado. E o resultado foi idêntico. Nettie conta que, com um sorriso malicioso, o presidente comentou: acho que nós podemos fazer com que este piano não se eleve do assoalho. Ele saltou então para cima do instrumento, ficando com as pernas dependuradas a um dos seus lados. Ato contínuo, o coronel Simon P. Casey, que pelo visto também gostou da brincadeira, e mais 2 pessoas pularam em cima do instrumento. O piano, não obstante esse enorme peso adicional, continuou a se movimentar de um lado para outro até que os que nele estavam assentados se sentiram mareados e desistiram, como depois se escreveu, de vogar ao som das notas musicais. Ao assegurar ter escrito um verdadeiro depoimento sobre o incidente para não ser esquecido, Nettie se refere ao fato de que o episódio foi publicado em vários jornais da cidade, em artigos cujo tom, algumas vezes, era de ironia, e os termos, de troça. Cumpria-se assim mais uma ação do filtro da mídia oficial, que prefere ridicularizar fenômenos espirituais em vez de investigá-los com seriedade e imparcialidade. Mesmo que testemunhados pelo presidente dos Estados Unidos. Bem que um dos homens da alta sociedade que pularam em cima do piano, Sr. Soames, algo perturbado logo após o episódio, exclamaria para Lincoln: quando eu contar aos meus conhecidos, Senhor Presidente, o que observei esta noite, eles repetirão aquele olhar desaprovativo que tão bem conhecemos e pontificarão com toda a sua sabedoria: tu estavas sugestionado e, assim sendo, não viste o que na realidade julgavas ver. Acredite se quiser, mas sempre existiram e existirão pessoas garantindo que presenciaram algum fenômeno de efeitos físicos ou viram algum fantasma vagando por aí. Na verdade, depois da morte de Lincoln, a Casa Branca se transformaria em palco de aparições fantasmagóricas e continuaria, com outros presidentes, a receber médiuns que passavam mensagens do astral por incorporação ou até mesmo por mensageirante. Em suas memórias, publicadas em série pelo jornal Daily Telegraph, em 1939, a mulher do presidente Woodrow Wilson,
1856 a 1924, Edith Bollingham Wilson, conta que para distrair o marido, 3 semanas antes de os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial, em 1917, foram realizadas sessões na Casa Branca com uma prancheta com rodinhas e um lápis. Assim como Lincoln, o presidente Wilson receberia conselhos sobre como atuar numa guerra. Um deles de um espírito que se identificou como sendo o herói britânico Almirante Nelson, 1758 a 1805, que se dispôs a discutir com ele a guerra submarina. Ficamos intensamente interessados no que ele nos dizia, pois que suas observações eram caracterizadas por uma absoluta lógica, revela Edith. Em 1952, jornalistas perguntaram ao presidente Harry Truman, 1884 a 1972, que se preparava para terminar seu mandato, se tivera alguma experiência no terreno do sobrenatural na Casa Branca, já então o centro do poder político mundial. A pergunta, conta Wallace Rodrigues, baseava-se no fato de que muitos dos ocupantes da mansão do executivo asseguravam que espíritos rondavam seus aposentos, sendo o principal deles o próprio Lincoln, que, em algumas situações, se fazia visível. Não eram poucas as narrativas de ruídos de botas e passos de um lado para outro, no segundo andar. Certa vez, Catura Brooks, uma das empregadas da mansão no período de 1931 a 1938, chegou a sair correndo e nunca mais quis voltar ao quarto rosa, que fora ocupado pelo 7º presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, 1767 a 1845, após ouvir ressoar no aposento vazio uma estrepitosa gargalhada. Diante desse histórico, Truman não só levou as perguntas a sério como contou que, em várias ocasiões, durante o final da Segunda Guerra Mundial, havia sido despertado à noite por alguém do serviço presidencial que vinha avisá-lo de que Churchill o chamava de Londres, pelo telefone. 2 vezes, porém, atendendo ao chamado, levantara correndo da cama e, ao abrir a porta, ficara perplexo ante o corredor vazio. Corredor vazio não é nada. Muito mais perplexa deve ter ficado outra funcionária da Casa Branca, Marie Ban, colega da empregada Catura Brooks na mesma época em que a mansão do executivo norte-americano era ocupada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, 1882 a 1945. A mulher do presidente, Eleanor, conta que em 1934, após o casal ter se instalado na residência, viu a funcionária descendo correndo as escadas, pálida e terrivelmente impressionada. No quarto de dormir de Eleanor, que também tinha servido de aposento particular de Lincoln, Maria Ban garante ter visto o ex-presidente assentado no leito, fazendo um movimento, como de alguém que descalça as botas. A primeira-dama contou ainda que ela mesma, muitas vezes, quando trabalhava em seu escritório até altas horas da noite, também experimentava a estranha sensação de que alguém se encontrava às suas costas. Em certas ocasiões essa sensação era tão aguda que eu me voltava para examinar em torno. Experiências como essas provavelmente despertaram a atenção do casal presidencial para práticas comuns a um centro espírita. A ponto de Roosevelt, por 2 vezes, no final de 1944, ter convidado à Casa Branca a famosa vidente americana Jeanne Dishon, 1918 a 1997, de quem ouviu previsões sobre desdobramentos de fatos políticos internacionais e sobre sua própria morte iminente, o que realmente ocorreria em abril de 1945. Do ponto de vista de fenômenos espirituais, os anos na Casa Branca parecem ter sido realmente marcantes para o casal Roosevelt. Tempos depois de aparecer para a funcionária Marie Ban, o presidente Lincoln voltaria a ser visto de forma insólita, desta vez pela rainha Guilhermina, da Holanda, que visitava os Estados Unidos e se hospedou na mansão.
Wallace Rodrigues recupera uma narrativa sobre o episódio que fortemente impressionou o casal presidencial. Certa manhã a soberana confessou ao presidente e sua esposa que havia desmaiado na noite anterior. Impressionado, Roosevelt perguntou-lhe o que havia sucedido, e ela deu a seguinte explicação: alguém bateu em minha porta, depois da meia-noite. Levantei-me e abri. Embora o que vale dizer possa parecer ridículo, vi Abraham Lincoln de pé, à soleira. Tudo se escureceu em torno de mim e, quando recobrei os sentidos, estava estendida no assoalho. Quem já teve a oportunidade de presenciar, com racionalidade, algum fenômeno espiritual, sabe muito bem que não dá para ficar ridicularizando alguém como a rainha da Holanda. É como eternizou Victor Hugo, um dos ícones da literatura mundial, em sua obra William Shakespeare, ao escrever sobre as mesas girantes. Ao demais, a mesa girante ou falante foi bastante ridicularizada. Falemos claro, esta zombaria carece de valor. Substituir o exame pela mofa é cômodo, mas pouco científico. Quanto a nós, julgamos que o dever elementar da ciência é pesquisar todos os fenômenos, pois a ciência, se os ignora, não tem o direito de rir. Um sábio que ri do possível está bem perto de ser um idiota. O inesperado deve ser sempre aguardado pela ciência, que tem por encargo retê-lo e estudá-lo atentamente, rejeitando o quimérico, confirmando o real. Um dos expoentes do espiritismo francês, o professor Léon Denis, recorda a carta publicada num jornal, em 1906, em que Blum, amigo de Hugo, afirma que o escritor confessava acreditar firmemente no espiritismo e conservou essa crença até a morte. Blum recordou uma noite, em 1855, em que Hugo participava de experiência com uma mesa. A certo momento, o médium deu um grito de dolorosa surpresa, afirmando que os espíritos davam-lhe uma horrível notícia. Uma amiga de Hugo, a escritora Delphine de Girardin, acabara de falecer naquele momento. De fato, no dia seguinte, chegaria uma carta à casa de Hugo informando a morte da amiga, no mesmo horário em que se dera a comunicação mediúnica. Em interessante passagem de seu livro, o pesquisador brasileiro Zeus Wantil recupera inúmeras experiências com mesas girantes que causaram grande impacto no escritor, como a mensagem da filha Leopoldina, que havia morrido com o marido num naufrágio. Em sessões memoráveis em que Hugo fazia o papel de secretário, redigindo mensagens transmitidas pelas mesas, ele, sua mulher, filhos e amigos recebiam a visita de inúmeros seres invisíveis, alguns que se identificavam como celebridades da história, como Camões, Dante, Galileu, Molière e Shakespeare. Victor Hugo estava convencido de que não só falava com fantasmas invisíveis, como já os tinha visto várias vezes. Numa delas, na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, ficou pálido de assombro, segundo Zeus Wantil, quando acompanhava o enterro de um conhecido e, ao olhar para dentro da cova, se deparou com a forma do espírito de uma mulher, deitada e suavemente luminosa. Era a Dama de Branco, um espírito que já tinha sido visto por moradores vagando por essa ilha inglesa onde o escritor, devido às suas posições políticas, viveu exilado por vários anos. Ali passaria a se dedicar entusiasticamente ao fenômeno das mesas girantes e, uma vez, quando um ser começou a se comunicar, afirmando ser a Dama de Branco, teve a ideia de adaptar um lápis a um dos pés de uma pequena mesa, para que espíritos pudessem desenhar. A mulher invisível traçou então o que seria sua forma, exatamente a Dama de Branco que, tempos depois, Hugo veria em uma cova. Outro episódio que o deixou impressionado foi quando, em 9 de setembro de 1843, de volta de uma viagem à Espanha, ao entrar num café de uma aldeia francesa, leu num jornal que sua filha Leopoldina havia morrido num naufrágio no rio Sena. Um dia antes, atingido por sentimento premonitório, o escritor havia redigido uma nota, publicada na Folha Pyrénées, em que afirmava em determinado trecho,
Na noite de minha chegada ao Léron, encontrava-me vencido de tristeza. Tinha morte na alma. Parecia-me que esta ilha era um caixão mortuário deitado sobre o mar, e que a lua era ali uma vela. As visões de fantasmas, as mesas girantes e demais experiências espirituais vivenciadas por Victor Hugo foram suficientes para enraizar nele uma profunda convicção da existência da vida após a morte. E numa resposta à visão materialista dos ateus, deixaria escritas tocantes palavras que reafirmam sua crença na imortalidade e na reencarnação. Quem nos diz que eu não me torne a encontrar nos séculos? Shakespeare escreveu: a vida é um conto de fadas que se lê pela segunda vez. Ele teria podido dizer, pela milésima vez: porque não há século em que eu não veja passar minha sombra. E mais. Há meio século que escrevo o meu pensamento em prosa e em verso, história, filosofia, dramas, romances, lendas, sátiras, odes, canções etc. Tudo tenho tentado, mas sinto que não disse a milésima parte do que está em mim. Quando me curvar para o túmulo, não direi como tantos outros, terminei minha jornada. Não, a sepultura não é um beco sem saída, é uma avenida. Ela se fecha no crepúsculo, ela se reabre na aurora. Allan Kardec. Em meados do século XIX, com o deslumbramento de muitos em relação às mesas girantes, novas experiências começariam a ser testadas, e objetos variados, como chapéus, relógios e chaves, passaram a rodar, a levitar. Daí em diante, foi um pulo para se idealizar na Europa outro método bem mais simples de comunicação com espíritos, um copo emburcado para baixo, para facilitar seu deslocamento. Um copo era colocado em cima de uma mesa lisa, no centro de um círculo com letras do alfabeto. Colocando-se os dedos dos participantes em cima do copo, passando-se a concentrar pensamentos no mundo da espiritualidade. A partir de preces ou estados meditativos, criava-se a cadeia de corrente energética necessária. O copo então começava a correr de letra em letra, indicando a mensagem do ser que desejava se fazer ouvir. Esse meio de comunicação acabaria obtendo grande aceitação no Brasil, a partir do século XX, principalmente entre crianças, ficando conhecido como brincadeira do copo. A palavra brincadeira denota na verdade um problema crucial das comunicações tanto por mesas girantes quanto por copos, o lado frívolo e festeiro que adquiriram. Na medida em que se avança com a prática e o estudo sobre a espiritualidade, percebe-se que a ponte com o mundo invisível é feita por nossos pensamentos, que tem mais força do que muitos podem supor. Assim, dependendo da qualidade de nossas vibrações, para o bem ou para o mau traço, chamaremos seres com a mesma sintonia de pensamentos. E ao reinar a frivolidade, essas reuniões acabam por atrair espíritos zombeteiros, de baixa evolução, que se acercam dos presentes muitas vezes para brincar, contar mentiras e mesmo tentar apavorar os iniciantes. Na realidade, mesmo a inocente brincadeira do copo não deve ser obra para iniciantes. Uma vez, minha filha, Julia de Aquino, com seus 11 anos, voltou de um final de semana na casa serrana de suas amigas Joana Luiz e me com os olhos arregalados de pavor. As 13 mais 2 amigos haviam decidido brincar com o copo, e este passou a dar mensagens como a idade em que a avó das 2 amigas iria morrer. Depois, Julia confessaria que já tinha passado por 2 experiências amedrontadoras ao brincar com um copo na mesma casa. Uma vez, quando se pediu um sinal da presença da espiritualidade, a luz apagou, provocando gritos histéricos na garotada. Em outra ocasião, o copo pulou violentamente da mesa, espatifando-se contra a parede. Quem já se dispôs a fazer esse tipo de experiência, com um mínimo de seriedade e concentração de pensamentos, sabe do que estou falando. Não sei se é devido ao copo ser um objeto leve ou porque concentra muita energia, mas de fato não precisa se estar na presença de algum forte médium de efeitos físicos para que ele se mexa. O mais curioso é que,
Embora seja evidente a energia que pode ganhar um copo, quando existe uma ambiência adequada, essa modalidade de experimento costuma ser alvo de papas da parapsicologia que afirmam se tratar de fenômeno produzido pela mente dos presentes ou, mais absurdo ainda, que estes o empurram com os dedos. Acho graça desse tipo de argumentação, principalmente quando um copo começa a correr. A palavra correta é essa mesma, correr, de um lado para outro, algumas vezes fazendo revelações absolutamente desconhecidas de qualquer dos praticantes. Eu mesmo, em 1995, pude comprovar essa potência energética quando, a título de pesquisa, me reuni com Célia Rezende, minha mulher, e um casal de amigos, mais velhos do que nós, que nunca tinham vivenciado a experiência do copo. Pois bem, alguém que se dizia mãe do nosso amigo começou a rodar o copo e dizer que ele precisava ir ao médico. Sua aflição em passar aquela mensagem era evidente, pois o copo ia de um lado para outro da mesa, com nossos dedos indicadores em cima, sem se fixar em qualquer letra do alfabeto. Mas quando ele pediu para que o copo indicasse sua doença, este apontou para a letra C e começou a girar, nervosamente, diminuindo depois de intensidade, como que prestes a escolher outra letra. E ao passar perto do A, nosso amigo, visivelmente nervoso, gritou câncer. O copo voltou então a correr vigorosamente de um ponto a outro do tampo da mesa redonda de madeira. Era tão violento aquele corre-corre que, às vezes, só um de nós conseguia continuar com o dedo no copo, porque os outros se cansavam de mexer os braços e os troncos de um lado para outro da mesa. O copo rodou, rodou, zigue-zagueou, zigue-zagueou, rodou, rodou, até parar, abruptamente, inerte, sem vida. Espantados, ficamos calados, uns olhando para as caras dos outros. Nosso amigo, já de idade, fez pouco caso do incidente. Não foi ao médico nem tampouco teve câncer. Mas 4 anos depois, devido a problemas circulatórios não detectados previamente, teve uma trombose, ficando com o corpo semi-paralisado. Experiências assim deveriam servir de reflexão. Imagine alguém sem preparo ou apavorado receber, de chofre, uma mensagem dessas, afirmando estar com um problema grave de câncer, de circulação ou de outra doença. A frivolidade, a brincadeira, enfim, objetivos menos nobres em relação a esse tipo de fenomenologia de efeitos físicos podem conduzir a experiências negativas ou mesmo resvalar para a vala comum da rotina, da mesmice. E foi o que acabou acontecendo no século XIX com as mesas girantes. A febre esmoreceu e, por volta de 1855, segundo Untuil, o entusiasmo pelas mesas havia decrescido em todo o mundo. Claro que essa fenomenologia não deixaria de ocorrer, aqui ou ali, mas sua repercussão diminuiu. Sem que a maioria buscasse um sentido filosófico para a experiência, a força da novidade se esgotou. No entanto, se a epidemia das mesas decresceu, por outro lado, pessoas mais espiritualizadas souberam fazer bom uso do fenômeno. E uma delas marcaria a história da espiritualidade no mundo, o conceituado pedagogo e escritor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, 1804 a 1869, discípulo do célebre educador suíço Joanne Pestalozzi. Inicialmente, em 1854, quando ouviu falar das mesas girantes, Rivail achou que eram movimentadas por magnetismo animal. Para quem estudava o magnetismo desde os 19 anos, nada mais natural apostar em explicações físicas e fisiológicas para justificar o fenômeno. Mas sendo um pesquisador de ponta, o pedagogo quis ver do que se tratava. E ficou impactado ao visitar uma reunião do gênero, em Paris, em maio de 1855. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Depois, assistiria a ensaios,
embora imperfeitos, de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cestinha. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi, sob essas aparentes futilidades e espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometi aprofundar. Foi o que fez, com o apoio de um grupo de pesquisadores, durante 2 anos. Perguntas formuladas e respondidas por inúmeros espíritos, com a colaboração de pelo menos 10 médiuns, encheram 50 cadernos de comunicações e foram entregues para compilação de Rivail. Usando o método experimental, uma das facetas da produção científica em que informações semelhantes eram produzidas em locais diferentes, através de vários sensitivos, cruzou dados comuns, selecionando o que havia de mais expressivo, meditando e comentando alguns dos ensinamentos do astral. O professor redigiu e publicou então, sob o pseudônimo de Allan Kardec, que adotara por orientação espiritual, um texto fundamental para o espiritualismo moderno, o Livro dos Espíritos. Lançada em 1857, com revelações sobre realidades do mundo espiritual e ensinamentos éticos e morais para a conduta humana, essa obra, que 3 anos depois seria reeditada de forma ampliada, se tornaria a base filosófica da doutrina espírita, seguindo-se a ela outras publicações importantes de Kardec, como o Livro dos Médiuns, em 1861, e o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Kardec também criou, como neologismo, o vocábulo espiritismo para distinguir a nova doutrina que inaugurara, transmitida por seus guias espirituais, das filosofias espiritualistas anteriormente disseminadas pelo planeta. Assim, um intelectual da pátria do racionalismo assentaria os fundamentos filosóficos e científicos de uma nova praxis religiosa, aquela em que crenças e ensinamentos sobre a vida após a vida não mais se limitavam a uma questão de fé, de metafísica, pois podiam ser comprovados na prática. O Espiritismo defende a reencarnação e a possibilidade de os vivos falarem com os mortos, ou, de uma forma mais sutil, de se comunicarem com aqueles que já mudaram de endereço, para planos mais etéreos de existência. Mas faz esta defesa com dados concretos que comprovam a existência do mundo espiritual, contatos com os chamados desencarnados, principalmente em reuniões em que os espíritos falam incorporando-se em médiuns. E, em casos mais raros, em sessões com espíritos materializados. Trata-se, portanto, de uma religião não formal, diferente daquelas que, cheias de cargos hierárquicos, se contentam com experiências místicas em que seguidores entram em suposto contato interior com a divindade e, assim, se investem da missão de se tornar porta-vozes das verdades eternas. O Espiritismo, não, vai além, desejando provar, na prática social e espiritual de suas sessões, que a espiritualidade é uma realidade palpável, que pode ser testemunhada por qualquer um. Sua base de pensamentos filosóficos incentiva o desempenho individual de cada um, o chamado livre-arbítrio, chegando mesmo a sustentar que todos nós temos dotes mediúnicos, desde que consigamos desenvolvê-los. Praticando. Por isso, um de seus fundamentos, além da prática social, caritativa, de ajuda ao próximo, é a questão experimental, científica, em que contatos como o mundo do invisível podem ser realizados e repetidos, desde que produzidos sob determinadas condições especiais de ambiência energética e com pessoas mediunicamente desenvolvidas. O espírita por excelência sempre foi um estudioso. A doutrina espírita incentiva o conhecimento, a leitura. No Brasil, inclusive, onde alcançou popularidade, o espiritismo foi introduzido no final do século XIX por médicos de famílias abastadas que foram estudar homeopatia na França. Nasceu, portanto, de um movimento da elite pensante.
Ao reinterpretar a leitura que as igrejas cristãs fizeram da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, o Espiritismo conseguiu resgatar a visão que cristãos primitivos tinham sobre temas como a reencarnação, conectando assim, muitas vezes de forma inconsciente, os ensinamentos de Jesus